A investigação científica demonstra em larga medida o envolvimento de um Estado na procura de ferramentas para as vidas dos seus cidadãos. Em finais de 2014, a Apifarma atribuiu 4 prémios demonstrativos da importância e da vontade desta associação em ajudar a desenvolver esta área. O Especial Saúde de hoje apresenta-lhe os institutos vencedores. O IPATIMUP é um instituto sem fins lucrativos criado em 1989 sob a asa da Universidade do Porto. Desenvolve todo um trabalho na área da investigação sobre as causas e evolução das doenças oncológicas, visando melhorar a vida dos pacientes e maximizar os efeitos do tratamento, entre outras coisas. O Instituto de Medicina Molecular já conta com mais de uma década de idade. Liderado por Maria Carmo Fonseca, estabeleceu-se como uma entidade de excelência, estimulando a investigação biomédica e procurando conseguir melhorar a vida humana. A IBLI é uma associação privada sem fins lucrativos fundada em 1989 para desenvolver a tecnologia na área da saúde. 2015 é o ano do seu 26º aniversário. O IBET é uma organização privada sem fins lucrativos na área da biotecnologia que estimula pontes entre os estudos académicos e a indústria de investigação. Para isso, estabelece parcerias a vários níveis, tendo como laboratórios âncora a Novartis, Bayer e Merck. Parceiros de excelência em investigação é o tema do Especial Saúde de hoje, tendo por base os prémios atribuídos pela Apifarma a 4 organismos dedicados à investigação em Portugal. E é com os representantes destas instituições que eu vou conversar. Para já, vou apresentá-los. José Cunha Vaz, Presidente da Associação para a Investigação Biomédica e Inovação. Raquel Ceruca, Vice-Presidente do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Catarina Brito, representante do Instituto de Biologia Experimental Tecnológica, e ainda Carmo Fonseca, investigadora do Instituto de Medicina Molecular. Agradeço desde já aos 4 por estarem hoje aqui comigo, terem aceitado o meu convite. É um prazer. Sinto-me pequenina no meio de tanto investigador e de tanta responsabilidade de investigação. É muito bom estarem aqui. Professor Cunha Vaz, vou começar pelo senhor. Este prémio, o que é que significou para si e para a instituição que representa, no fundo? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por estar aqui presente, dar-nos essa oportunidade. Um dos fatores importantes para o desenvolvimento de qualquer área, mas nomeadamente da investigação, é que se lhe presta atenção. E se lhe dão atenção, é isso que nós estamos a agradecer, porque é uma atividade de grande importância. Porque se, por exemplo, na medicina, iremos talvez adiante falar disso, mas na medicina, a prática médica, aquilo que toca em cada paciente, aquilo que na verdade é o dia-a-dia das pessoas que precisam de ser tratadas, está baseada numa prática clínica que tem que basear-se numa investigação científica e num conhecimento científico baseado realmente em rigor, em qualidade, no fundo todos os princípios em que se baseia a investigação científica. Portanto, a investigação clínica é fundamental para uma boa prática clínica. E essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir à partida. O nosso Instituto, não sei se agora é oportuno falar um bocadinho mais. Nós já falámos um bocadinho na peça de enquadramento, mas em todo o caso, se quiser, pode-me dizer. Foca-se essencialmente na investigação clínica. E, portanto, há uma atividade que já se dá há longos anos, nós fizemos 25 anos como associação privada, na verdade temos como iremos falar adiante quando for oportuno, temos já muita ligação à indústria em todos os níveis, mas especialmente tem sido uma parceira, digamos assim. Absolutamente, e eu acho que vejo nisto essencialmente de um reconhecimento do que temos feito não tem sido mal feito. Doutora Catarina, também a mesma questão para a senhora vem do IBEP. É um reconhecimento aquilo que este prémio, a atribuição deste prémio pela Apifarma? Boa tarde, e agradeço o convite também. Sim, portanto o IBET, que é o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, tem feito, no fundo faz 25 anos também. Este ano, está a comemorar também portanto está a acabar a comemoração dos 25 anos. Sim. E o IBET foi criado precisamente, foi a primeira instituição em Portugal que foi criada com o intuito de fazer uma ponte e uma simbiose entre a investigação que é feita na academia e nas universidades e a indústria. Sim. Portanto, no fundo, é um instituto que sempre se dedicou a fazer esse tipo de trabalho. Portanto, no fundo, este prémio é um reconhecimento desse trabalho bem feito. E eu, como investigadora neste instituto, claro que também sinto como um reconhecimento do nosso trabalho. O IPATIMUP também se sente reconhecido aqui, doutora Raquel?
Sim, mas eu penso que o prémio para nós, eu acho que serve mais como porta de abertura para outras parcerias com a indústria. Professora Carmo, no caso do IMM também são a mesma simbiose, reconhecimento e oportunidade para o futuro? Completamente. Reconhecimento, visibilidade e, sobretudo, começarmos a falar de algo que é uma nova realidade que começa a funcionar nos nossos centros de investigação, que é começarmos a ter pequenas indústrias, pequenas empresas que são formadas e que crescem dentro dos nossos centros de investigação. E são essas pequenas empresas que estão a fazer a ponte com a chamada indústria farmacêutica. Como é que vocês fazem? Vocês criam a vossa própria oportunidade e chegam perto da indústria farmacêutica e dizem eu tenho isto e quero apresentar isto? Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Nós temos um estudante de doutoramento que, durante o seu trabalho de doutoramento, fez uma descoberta. Uma descoberta que se pode transformar num novo tratamento para o cancro. O componente académico, a parte académica está terminada, ele terminou o seu doutoramento. Mas o que é que este jovem decidiu fazer? Quero agora criar a minha própria empresa e levar esta ideia a realmente transformar-se num tratamento. O que é que ele precisou de fazer? Primeiro que tudo, criou a empresa, isso não teve problema nenhum, mas depois teve que atrair financiamento. E foi aí que a Apifarma entrou, foi aí que a indústria farmacêutica disse isto é uma boa ideia, vou investir aqui, porque isto pode ser interessante. Interessante para o próprio... Como retorno para a indústria. Ora bem, isto é o que se faz lá fora, não é, professor? De alguma maneira já. Sim, sem dúvida, mas um aspecto que eu acho também de relevância e complementar do que foi dito pela doutora Carmo Fonseca, é o facto da própria indústria ter uma tendência cada vez maior para procurar identificar focos de investigação com potencial e ir ela própria procurá-los. E essas parcerias estão cada vez mais frequentes, são cada vez mais maiores, até porque aqui há uns bons 20 anos, as grandes empresas tinham laboratórios extremamente extensos e com gente a tempo completo, integral, etc, etc. E há uma tendência para diminuir esse peso de desenvolvimento nas grandes indústrias, portanto, cada vez mais vão à academia, através de parcerias, de verificando focos de investigação inovadora, que lhes serão de interesse para eles. O que é que vocês estão a fazer neste momento? Se eu lhe perguntasse quais são os projetos mais relevantes Bom, que estão a desenvolver, nós estamos muito virados para uma situação, que é, somos a sede e o centro coordenador de uma rede europeia que, curiosamente, é talvez a mais bem organizada na Europa atualmente, a seguir à oncologia, que é o bem conhecido, a oncologia RTC, e a seguir a oftalmologia, ciências da visão. Conseguimos criar uma rede de 91 centros na Europa toda, espalhados por 19 países da União Europeia, e nós temos a sede e a organização em Portugal. E por uma razão, porque eu, quando estive nos Estados Unidos, a investigação clínica era o que me interessava e o que eu gostei de fazer, e quando regressei, a minha ambição era ter aqui aquilo que eu não tinha lá, criar aqui as condições para poder trabalhar da mesma maneira. E nessas circunstâncias, ficou que na Europa havia uma grande falta de infraestruturas que garantissem apoio aos investigadores para fazer os ensaios clínicos de iniciativa do investigador. Porque os ensaios clínicos de iniciativa do investigador têm um peso muito grande para quem está isolado a querer dirigir um projeto, a querer dirigir um ensaio clínico, não seja através da indústria. E então nós criámos em Portugal essas estruturas. Nós, fundamentalmente, o IBLI neste momento tem mais de 50% da sua atividade até com uma infraestrutura para a Europa toda, mais do que propriamente... Então já estão mais do que globalizados, digamos assim, não é? Sim, somos mais globais. Ora bem. Doutora Catarina. Mas não é globais na Europa, repare, ainda não é bem assim. Embora tenhamos ligações com a Índia e com a Ásia, mas não é assim tanto. Não é global assim. Tanto quanto gostariam de ser ou tanto quanto, se calhar, nestas coisas, estão a crescer. Eu sou todo a favor de que as pessoas deem passos de acordo com... Não é devagarinho, acho que devem ser o mais depressa possível, mas não podem, têm que ser em terreno sólido. Em terreno sólido. Com as capacidades. Com as capacidades. Doutora Catarina, quais são os seus projetos, os projetos do seu instituto? No IBET, nós trabalhamos na área da saúde muito na parte pré-clínica e na parte de desenvolvimento, portanto, na produção dos biofarmacêuticos, na parte de desenvolvimento de biofármacos.
E nesta área trabalhamos com indústrias nacionais, que são nossas parceiras e sócias também. Por exemplo, temos um projeto muito interessante na área de investigação pré-clínica de doenças do forno neural com a Tecnimed, por exemplo, mas trabalhamos essencialmente, e também portanto, a maioria da nossa investigação é com a indústria farmacêutica internacional e com parceiros internacionais. Pois. Portanto, temos colaborações, por exemplo, com a AbbVie, com a Merck Serono, com a Bayer também. Estes são os nossos maiores parceiros industriais, digamos, nesta área. Trabalhamos desde a área da caracterização dos fármacos, portanto, muito do conhecimento de bioquímica de proteínas, de química de proteínas, e depois temos também muito a área das novas tecnologias, não é? Nas novas medicinas, portanto, a medicina regenerativa, temos muita atividade na área dos processos para células estaminais, desenvolvemos processos para células estaminais, por isso aí também trabalhamos muito, não só com as grandes indústrias farmacêuticas, mas também, como a professora Carmo referia, com mais pequenas biotechs, sejam originárias do nosso próprio Instituto. Portanto, o Instituto também sempre foi muito incubador, portanto, aquele papel de incubador, desde a sua gênese, mas também com biotechs europeias, essencialmente, também algumas nos Estados Unidos. Vamos ver como é que está o IPATIMUP nesse sentido. Cancro, portanto, já sabemos que a investigação é por aí. O nosso foco essencial é a investigação no cancro. O que é que estão a fazer? Nós estamos muito interessados em termos de aplicação clínica, portanto, transferência do conhecimento para a prática clínica na identificação de biomarcadores que possam ajudar tanto no screening, portanto, no rastreio para cancro, no diagnóstico precoce, no prognóstico da doença e também naquilo que se chama a estratificação terapêutica, ou seja, nós termos para cada doente, sabermos qual é o seu perfil, digamos, genético, por exemplo, e de compatibilidade com um determinado fármaco e aplicarmos um determinado tratamento de acordo com a medicina à medida de, não é? Sim, a chamada medicina personalizada. Temos muito essa preocupação. Claro. O futuro é por aí, não é, professora? Eu acho que sim. Nossas parcerias com a indústria passam por indústria portuguesa, mas passam muito por indústria estrangeira. E também pela incubação, claramente, como diz a professora Carmo, de termos pessoas que fazem o seu doutoramento e que querem fazer uma outra trajetória que não passa apenas pela investigação científica, passa pela existência de novas oportunidades, por exemplo, para a criação de empresas, e nós temos apoiado também essa trajetória. E aí Acho que isso tem que ser posto como uma grande oportunidade, até porque no Horizonte 2020, que são as políticas europeias, passa muito pelas parcerias com a indústria e na transferência de conhecimento para a aplicação na prática clínica, que no caso da saúde é muito importante. Neste contexto, o que foi dito, e aliás, essa necessidade também de conseguir mais-valia para o investimento que se fez na investigação. E nós também, particularmente nesta área, é outra área em que estamos muito focados, é precisamente biomarcadores, aliás, exatamente os mesmos contexto, noutra área, nas ciências da visão, mas, portanto, é mais as doenças dos olhos, é mais com o envelhecimento. É uma doença que tem aumentado muito, precisamente porque são doenças relacionadas com a idade e que têm problemas grandes para as pessoas, no sentido de que a comunicação, a televisão, tudo isto passa por ter boa visão e se reflete. E esse aspecto de marcadores e de medicina de precisão, medicina personalizada, é cada vez também a nossa meta. E também temos uma empresa que recebeu até atualmente, a questão de um mês, o primeiro biomarcador da retinopatia diabética, por exemplo, na Europa, recebeu uma carta de suporte como o primeiro biomarcador da EMA, da European Medicines Agency. Portanto, é outra área. É outra área que também está ligada em onde está a fazer grande investigação. Instituto de Medicina Molecular. No Instituto de Medicina Molecular, eu diria que a nível de instituto, eu diria que o Instituto é uma fábrica de ideias. E depois, algumas dessas ideias já se estão a transformar em algo perto da aplicação. E eu vou só dar alguns exemplos. Uma delas é este potencial tratamento para o cancro que tira proveito do sistema imunológico da pessoa, portanto, do doente, e que vai, digamos, alertar as células do sistema imunitário para, atenção, está aqui um cancro. Está aqui.
vamos ensinar as células também aquele mesmo do Ipatimub, não é? Mas numa perspectiva agora diferente. de intervir sobre o sistema imunitário da pessoa, para que seja o próprio sistema imunitário a combater o cancro. Essa é uma das ideias e que estamos muito entusiasmados em ver se realmente se conseguem lá chegar, se conseguimos pôr em prática. A outra é uma vacina contra a malária com um conceito completamente diferente daqueles conceitos que a grande indústria farmacêutica neste momento tem em curso, porque já há algumas vacinas em vias de implementação. De serem implementadas. E um dos nossos investigadores desenvolveu um conceito completamente diferente que está neste momento em teste em humanos para ver se funciona. Um outro exemplo é uma maneira de combater as infecções cutâneas recorrendo a vírus que matam as bactérias. Em vez de usar antibióticos, serem vírus que vão combater a infecção. Estes são alguns exemplos dos projetos do que é uma ideia que depois se transforma num projeto muito próximo de uma aplicação. Portanto, também muito trabalho, muita atividade. Sim, não faltam ideias nem projetos. Só uma pequena nota em relação também ao que disse, a complementar, julgo eu, que é a dificuldade que há em passar da ideia ao projeto final que se vende. E esse é preciso, daí é que talvez Portugal possa fazer uma maior aposta até neste momento. É do ponto de vista de manutenção, financiamento, manutenção e acompanhamento, porque todos estes projetos que para se concretizarem levam 10 anos até se poderem vir a uma venda potencial e falham muito pelo caminho. Pois. E é muito importante. Aí é que eu acho que é preciso um carinho especial com ideias que sejam boas e com as empresas. E quem devia ter esse carinho especial? O Estado? Os Sharks. Os Sharks, sendo Sharks, não têm carinho. Shark tem. É muito investimento. Aqui já não é o Estado. Aqui já não é. Eu acho que já não deve ser o Estado. Sabe, nessa altura estávamos mortos à nascença. Porque nós não temos capacidades financeiras, porque utilizam o dinheiro noutros caminhos, noutros bancos e noutras coisas. Pelo que vemos a nossa roda. Eu acho que Portugal, nesse aspecto, estaria mal, teria com grande dificuldade. Eu acho que deve haver um maior acompanhamento do Estado. Não digo que seja ele a financiar, não digo que deve ser ele a assumir o papel que a empresa tem que ter, nem o lugar das pessoas que entram com o capital. Sim. Mas a procurar estender um bocadinho uma rede haver condições, de apoio, criar condições que possa, para, não? De uma maneira eu por acaso discordo. Eu concordo com a Carmo. Acho que uma ideia que tem pernas para andar e que um investidor percebe que aquela ideia vai ter um impacto a nível que não pode ser na nossa rua, nem no nosso bairro, mas que pode ter um impacto a nível global. Um investidor de peso vai estar atento. E há mecanismos de conversar com esses investidores. Há programas em Portugal muito bem feitos, por exemplo, com um programa que foi lançado pela Caixa Geral de Depósitos e pelo MIT. Eu sei que apoiou esta vacina que foi desenvolvida no IMM, em que nós também estivemos envolvidos nesse processo de lançamento de uma pequena empresa com uma ideia que foi desenvolvida em parceria com o Instituto Superior Técnico. E, portanto, eu acho que há já mecanismos, por exemplo, em Coimbra há o Instituto Pedro Nunes, que é um instituto fabuloso em termos de lançamento de novas ideias e de inovação e procura de investimentos. Portanto, o Estado não tem que ter um papel determinante. Eu acho que o Estado tem que apoiar a investigação. Criar condições, não há... que se note que eu estou a dizer isto com muita veemência, mas acho que do momento em que há uma ideia que pode passar a um produto e que pode ter um impacto financeiro e que pode criar uma empresa e que visa lucro, porque claramente visa a melhoria da saúde, mas também visa lucro, as empresas visam lucro, isso tem que ser apoiado por investidores, que são investidores atentos a novas ideias com impacto global. E regra geral internacionais. Existem já processos de chegar até eles. É só preciso conhecer melhor isso. A investigação pré-clínica, não é? Porque, no fundo, desde este aspecto de a ideia ser criada e ser lançada até que ela chegue realmente, e como sabemos e como já se referiu, desde os ensaios pré-clínicos que é preciso fazer para validar a ideia, desde
no fundo, que é um bocadinho o que faz o IBET, que é a parte do processo. Eu tive a ideia e agora é um laboratório, eu consigo reproduzir isto e até consigo ter um produto, que é uma proteína ou é uma célula, que vai conseguir, ou que poderá ter um efeito realmente terapêutico. Mas agora, como é que podemos tornar isto um processo em que podemos fazer isto de uma maneira robusta, que pode ser feita realmente para que chegue à população, não no ambiente de laboratório, mas no ambiente industrial. Né? Aqui há toda uma fase de investigação aplicada, digamos, que é necessária fazer para que essa ideia possa realmente ser concretizada e chegar à população. E que é muito cara e que é normalmente não tão apoiada ou financiada. Cada vez mais há um modelo que as grandes indústrias farmacêuticas têm também estas startups. Porque a indústria farmacêutica deixou de apostar, ou tem vindo ao longo dos anos a não apostar tanto nesta área, internamente, pelo menos, porque lá está, este é um processo muito arriscado. De uma ideia até um produto vai a um longo tempo. Portanto, isto é feito em parte pela indústria, mas muito pelos institutos em colaboração com a indústria ou nestas pequenas empresas. Que não é fácil, professora Carla. Mas precisam de um grande... Não é fácil, é fazível. É fazível. Já temos várias histórias. Já temos várias histórias. Qual é a porcentagem de sucesso mesmo nacionalmente, do produto final? Não me interessa, mas teve sucesso em angariar financiamento. Mas por quanto tempo precisa desse financiamento? Quer dizer, é uma ponte que merece até ser convincente. Até ser convincente. Isto é um processo de nascimento, crescimento e morte muito normal. E a morte pode ser mais precoce ou menos precoce. E não tem problema nenhum, porque as pessoas que estiveram envolvidas naquele projeto, se os resultados não foram convincentes, largam aquele projeto e pegam noutro. Claro. Isso é uma realidade. Portanto, será, não é? Quer dizer que alguma ponte terá de ser feita se se quer ter sucesso e se quer ter uma percentagem de sucesso que dê, que se venha... Raquel não concorda nada consigo. Não, eu não concordo. Eu acho que se continuarmos a pensar que Portugal temos menos chances do que nos Estados Unidos, ou que estamos menos capazes, ou que nós temos, eu acho que nós estamos mal. Estamos no caminho, não estamos no bom caminho. Eu acho que temos que pensar que temos que apurar aquilo que realmente pode ter. O que estamos a fazer e que faz a diferença, não é? Existem esquemas para apuramento, que é os tais programas de inovação, os BGIs, MITs, a Cotec, existem montes de programas agora ligados à inovação, em que podem apurar a capacidade de um produto chegar até ao mercado. Ok, professora, sobre isto também, para finalizarmos, o que o nosso tempo está-se a esgotar. O que eu queria esclarecer era a questão do papel do Estado, porque isto não significa ilibar o papel do Estado, não, de modo nenhum. O Estado é fundamental para garantir a fábrica das ideias, que é o início. Porque se não houver uma enorme fábrica de ideias, e muitas fábricas de ideias, nunca vão sair... Nunca vai sair dali. Os tais casos de sucesso que depois podem ser transferidos. A questão que eu percebi aqui é uma questão de financiamento, na maioria dos casos. E aí tem que ser o Estado, porque a indústria não vai financiar as ideias. A indústria, os investidores, só vão colocar o seu dinheiro se já houver alguma evidência de sucesso. Na base tem de haver o Estado. Portanto, a base tem que ser o Estado. Não há outra alternativa. Claro, mas isso é um bocadinho em linha de conta com aquilo que o professor estava também a dizer. Começa onde acaba a ponte. E em que ponto da ponte é que se deve, na verdade, precisar desse apoio. É só porque há toda uma cultura nos Estados Unidos de promoção da iniciativa individual e iniciativa empresarial. Eles já vêm de muito longe. É cultural e há ambientes que facilitam isso a acontecer. É isso que eu quero dizer. Então, eu agradeço aos quatro, de facto, por terem estado comigo. Foi um prazer tê-los aqui e dou-lhes também os parabéns pelo prémio que receberam, desejando que este seja o princípio, como diz a professora, o princípio de muita coisa que vem aí e de coisas positivas. Muito obrigada aos quatro e parabéns. Obrigada. Final do Especial Saúde de hoje. Eu volto para a semana e conto consigo. Até lá.